Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo, bem-vinda, sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Aqui, nesse canal, a gente dá uma introdução a diversos assuntos que envolvem teologia, Bíblia, fé e prática cristã, vida cristã, política e sociedade, dentro de um aspecto da discussão na cosmovisão cristã, ok? E eu espero que esse canal contribua muito com você, ou pelo menos te leve aí a se interessar e se aprofundar nos temas aqui propostos, tá? Nós, aqui do canal Degustação Teológica, valorizamos muito o pensar, o refletir e o fazer teologia, tá bom? De uma maneira sadia, lembrando que eu defendo a ortodoxia histórica conservadora, tá? Mas com certeza busco sempre entender que uma boa teologia se faz com uma boa contextualização dentro do tempo em que se vive. Beleza, pessoal? Bom, eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo, sou teólogo de formação, trabalho e atuo também como professor de teologia. E bom, é isso, estamos aí, né? Não sou dono da razão, mas aqui coloco algumas das minhas convicções, tá bom? Peço que você se inscreva nesse canal, que você curta esse canal e que você compartilhe esse canal. Você vai ajudar bastante a gente aí, tá bom? Lembrando que a ideia não é ser um canal profissional, não. Eu sou um pastor, tá? Eu tô aqui para ajudar você a pensar nesses temas tão importantes e que estão sempre acontecendo no meio da igreja ou na sociedade e como nós devemos olhar como cristãos ortodoxos. Ok, pessoal? Bom, o tema hoje é missão integral. Você já ouviu falar da TMI, Teologia da Missão Integral? Muito bem, muito bem. Tem vários vídeos na internet que falam da missão integral, né? Vários. Prós e contras. O que eu vim trazer aqui hoje para você, talvez não seja nada novo, não, mas é uma contribuição que eu quero deixar sobre o assunto. Eu acho que é pertinente. Talvez nem todo mundo vá concordar, né? Mas eu acredito que vai somar aí com alguma coisa, tenho certeza disso. Peço, inclusive, que você tenha paciência. Meus vídeos normalmente não são curtos, tá? Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar. Comecei a gravar ele agora, então não sei. E geralmente eu não faço cortes, né? Geralmente eu deixo o vídeo correr solto aí e eu tenho vídeos longos. Mas acredito que vale a pena assistir os meus vídeos, tá? Eu peço, inclusive, que se você for fazer algum comentário, você não faça comentário sem ver o vídeo completo, tá? Se você não vê o vídeo completo, se você me criticar, você estará sendo injusto comigo. E se você me elogiar, você está me ajudando, mas na verdade eu posso estar falando uma bobagem no final do vídeo e você me elogiou sem o senso crítico. Então, vamos ser coerentes. Também peço respeito, né? Porque o vídeo aqui não é para afrontar ninguém, não, mas é para dialogar, ou nem sei se é um diálogo, porque você não está podendo falar. Mas a partir do momento que você tem o espaço para comentar, acaba sendo sim um diálogo, né? Eu não leio todos os comentários, mas eu geralmente leio alguns. O que dá para eu responder, eu respondo. O que não dá, eu não respondo, né? Enfim, faz parte. Mas com certeza outras pessoas que acessam leem comentários também. Isso é importante, tá bom? Então é isso, tá? Queria deixar aqui esse apontamento aí que é importante. Pessoal, missão integral, tá? Já não existe missões há muito tempo? Sim, existe. Existe missões há muito tempo. O trabalho missionário já é efetuado desde os tempos bíblicos, né? Paulo já fazia as viagens missionárias, ele, Barnabé e tudo mais.
As missões, elas nunca pararam, né? Elas sempre existiu e ela sempre vai continuar existindo. Porém, se você for ver bem, né, teve um período que nós tivemos um marco, né, no aspecto missiológico da igreja, quando o conhecido pai, né, das missões modernas, né, William Carey, né, ele fez missões e levou uma inovação, né, ele desenvolveu uma outra metodologia, né, para o aspecto missionário naquele tempo e fez grandes revoluções, inclusive, né, ele até hoje ele é uma pessoa honrada, celebrada, né, em praticamente todo meio cristão, tá? Pela forma como ele trouxe um novo entendimento e uma nova forma de fazer missões. Não é à toa que é chamado de o pai das missões modernas, tá certo? É bom alguma hora você procurar ler um pouco mais sobre ele, tá bom? E de tempo em tempo, queridos, a teologia, ela, só para você entender, ela faz abordagens específicas, tá? Eu sou contra aquele pessoal que fica fragmentando a teologia só para fazer modismo, tá? Vai fragmentando a teologia, ela tem a teologia, né? Daí a pessoa vai cortando pedaços da teologia, dividindo ela e vai fragmentando, né? Teologia disso, teologia daquilo. Quando as pessoas fazem isso por fazer, né? Só por fazer, como se fosse uma modinha. Mas fique atento. É necessário entender porque muitas vezes a teologia ela passa a ser algo específico. Tá? Vou tentar ser breve nisso que eu estou falando. Alguém pode falar, se já existem missões, missões modernas, né? Por que agora tem a tal da teologia da missão integral? E por que missão integral? Antes de eu falar da missão integral em si, então eu deixo explicar por que a ideia de teologia da missão integral. Bom, porque até então não se falava em missão integral, tá? Para a gente apresentar uma missão integral, que é uma nova abordagem que vai agregar a missão, ela tem elementos das missões tradicionais, a missão integral ela tem toda a base também das missões contemporâneas, modernas, ok? Isso fique claro aqui. Mas ela traz uma nova abordagem, que é a ideia da integralidade do evangelho todo, em todo o seu contexto social, espiritual, seja ele também no campo físico, emocional, certo? E várias áreas. Mostrando que o evangelho ele deve ser pregado totalmente para todos os homens do mundo, e homens e mulheres aqui, lógico, e para o homem todo, ou seja, para o ser humano todo, levando em conta todas as complexidades e necessidades humanas, tá? A ideia não é só de você chegar num lugar, tem alguém por exemplo, alguém pedindo pão para comer no farol, no trânsito, tá? Você para lá no semáforo, fechado, vermelho, né? E aí tem uma pessoa pedindo pão. A ideia não é só dar um panfleto para ele, dizer, olha, procure uma igreja, posso fazer uma oração por você, e aí pega alguma coisa para ele comer e dá para ele e fala, Deus te abençoe e te guie. Tá bom, isso é uma boa ação. Mas a ideia é que, ao olhar um lugar onde tem muitas pessoas nessa condição, a igreja se pergunte, por que muitas pessoas estão nessa condição? E a partir daí, a igreja procure autoridades, prefeituras, a igreja, né? E passe a desenvolver, junto com esse pessoal, um projeto, né, de políticas públicas para aquele lugar que venha ver qual o motivo de essas pessoas estarem ali. É falta de emprego, tá entendendo? Algum problema, algum problema de saúde que a pessoa tem, que ela está excluída. O que é? Fazer um mapeamento e a partir dali a igreja, que foi chamada para pregar o evangelho, entender isso como parte do evangelho que apresenta o reino de Deus.
Porque foi isso que Jesus veio. Jesus veio não só para dizer eu morri na cruz para salvar vocês do pecado de vocês. E todo que crê em mim vai ser salvo. E pronto, acabou. Não. Jesus também mostrou compaixão, né? Ele mostrou compaixão, misericórdia, aplicou justiça, ele curou pessoas, não é verdade? Ele ajudou pessoas, ele foi nas aldeias, conheceu as dores das pessoas, ok? Então, Jesus, ele vai e nos ensina a fazer o mesmo. Ele nos ensina a fazer o mesmo, tá? A servir uns aos outros, servir o ser humano, né? Por exemplo, a parábola que ele dá, né, do bom samaritano, é um exemplo claro disso, né? Ele encontra alguém no caminho e aí socorre aquela pessoa, um viajante, né, tá passando pelo caminho, socorre uma pessoa que ele nem conhecia, nem sabia quem era, estava lá desmaiado porque tinha sido atacado por bandidos, estava quase que como morto, e essa pessoa desce ali até a pessoa que está no chão, ajuda, coloca na sua montaria, né? Deita a pessoa no seu animal de carga, leva a pessoa até uma hospedaria, tipo como se fosse um lugar de acolhimento, um hotel, né, da época, e paga ali pelos cuidados daquela pessoa, né? Paga, e inclusive a pessoa fica ali hospedada vários dias para se recuperar. E a conta dos dias que a pessoa fica ali, o que ela come, os tratamentos médicos da época, claro, que são ministrados àquela pessoa, e até a sua estadia ali, tudo aquilo é pago por aquele homem bom, né? Sem saber quem é, se é de Deus, se a pessoa é cristã, não é, se a pessoa ela tá interessada em saber quem é Jesus ou não tá. Ou seja, a boa ação, ela faz parte do caráter de Deus, tá? Então, as duas coisas caminham juntas, né? Por exemplo, você tem alguém perto da sua igreja, uma comunidade que passa necessidade, passa fome, né? E a igreja, ela leva a cesta básica até essas pessoas ou disponibiliza para elas buscarem. E isso seja um trabalho realmente efetivo da igreja. E a igreja procura sempre falar do amor de Deus e mostrar o amor de Deus através dessa ação. A igreja, se souber que todos ali, ninguém vai querer Jesus, só vai querer a cesta básica e ninguém vai querer um compromisso. Sabe o que a igreja fala? Não quer Cristo, então vai tomar seu rumo, vai procurar ajuda em outro lugar. E encerra o programa de ajuda? Ou a igreja insiste em continuar dando cesta básica e falando do amor de Deus para as pessoas. E mesmo que elas não aceitem Jesus, a igreja está fazendo o papel dela. Muito bem, a igreja está cuidando do que ela foi chamada para cuidar. Ela foi chamada para dar comida, para dar pão, para dar roupa, para dar ajuda, estender a mão, ajudar mesmo, tá? Além de ensinar que Jesus leva para o céu e que deve haver arrependimento de pecados. Então o evangelho é completo. Tá? E eu estou dando pequenos exemplos. Isso você pode levar para algo bem maior. Né? A igreja tem um planejamento de dar apoio a estudantes, membros da igreja que serão preparados para mudar a vida de muita gente. Ou nós estamos numa igreja egoísta, onde fazemos nossos planos pessoais e a nossa formação é para nós mesmos e nós não temos nenhuma visão que vá somar com o reino de Deus. Por exemplo, nós temos algum treinamento na igreja que vai levar jovens para fazer faculdade e quando ela se formar, ela tem o foco de ser uma bênção tanto para a família dela, obviamente, mas como também, através do trabalho dela, ela trazer recursos para a igreja, para os projetos da igreja, ou talvez usar do próprio trabalho dela para servir pessoas. Né? Estamos encaminhando pessoas para serem enfermeiros, para serem bons enfermeiros, inclusive, médicos, bons médicos, engenheiros, bons engenheiros, engenheiras, médicos, médicas, né? Advogados, advogadas, né? Nós estamos levando pessoas que vão poder agir com a consciência cristã no meio que se vive para ajudar a reconstruir ou a construir uma sociedade melhor e que parte do que eles recebem vai ser investido também no reino de Deus e o seu próprio trabalho será também utilizado em missões urbanas, em missões pela cidade onde eles estão, ou visitar o campo, né, para fazer trabalho.
E isso é interessante porque vai envolver a igreja toda, porque não é só o evangelho todo, mas é o evangelho todo para todos os homens, para o homem completo, corpo, alma e espírito, porque ele não é feito só espírito, ele é feito corpo, alma e espírito, ou se você quiser uma dicotomia, ele é feito corpo e alma, certo? Então tem no mínimo as duas esferas aí, e a igreja toda envolvida. A ideia é levar, a ideia é trazer para a consciência de toda a igreja uma característica de uma igreja missional e pastoral. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre isso, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tenho um livro escrito sobre isso. Espera aí. Vou ver se eu encontro ele aqui, espera aí. Achei, tá aqui, ó. Uma igreja missional e pastoral, uma comunidade, né? Pastoral e missional, tá? Eu mesmo, quando eu for ministrar na sua igreja, eu levo para você ter em mãos, tá bom? Esse aqui é um livro fácil, bem curtinho, tem 72 páginas, é bem pequenininho para você ler fácil mesmo, mas para levar a igreja a ter essa consciência de que não existe o evangelista da igreja, existe uma igreja que evangeliza. Não existe só o missionário da igreja, existe uma igreja que atua com missões, completa. Todo mundo ali tem a sua função dentro do escopo missional. É uma igreja pastoral, não é só o pastor da igreja que cuida das ovelhas, mas as ovelhas cuidam umas das outras, porque ela tem a visão pastoral. Engaja a igreja toda, ela trabalha dentro dessa visão. Tá? Por isso que eu escrevi esse livro aqui, tá bom? Esse propósito. Então, você entende isso? Vou guardar ele aqui atrás na estante. Então, você entendeu? A missão integral ela faz essa provocação, ela traz essa ideia de que todo mundo tem essa responsabilidade de estar engajado e envolvido, e que a ideia é de transformar sim o meio. Uma vez você descobrindo por que a pessoa está passando fome, falta trabalho na cidade, qual que é o meio de a gente trazer um investimento? A igreja engajar isso para gerar empregos, né, para gerar trabalho, entendeu? Isso vai de trabalho até hospitais e assistência. É uma ideia de você ser uma bênção mesmo, completa, uma bênção completa no lugar onde você está inserido. Por isso que é tão importante, irmãos, né, a gente ter contribuições, ajuda. E as igrejas sérias que fazem isso, elas realmente dão bons resultados, frutos, e que sinalizam mesmo. O mundo reconhece, olha, aquela igreja desde quando chegou aqui, tudo mudou nessa cidade. Tudo mudou, né? Não apenas porque houve libertação espiritual, que é lógico, eu não estou descartando, a libertação espiritual é principal, né? Pessoas serem livres de possessões malignas ou de opressões espirituais malignas, as pessoas serem abençoadas aí por Deus, né? Espiritualmente falando, ter um encontro real com Jesus. Esse sempre será o grande, né? O grande foco do evangelho. Jesus, né? Quando mandou 70 discípulos de cidade em cidade a pregar o evangelho, ele disse: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, né? E quando eles voltaram todos felizes. Isso está registrado em Lucas 10, não é? Eles voltaram todos felizes, dizendo: olha, expulsamos os demônios, nós abençoamos pessoas, ajudamos pessoas espiritualmente. E Jesus vai dizer: alegre-se antes de tudo, porque vocês têm o nome de vocês escrito no livro do céu. Ele está dizendo o seguinte: vocês são salvos, né? Então, alegre-se se houver salvação de alma, se as pessoas também tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Essa é a primeira alegria, ou o motivo principal da nossa alegria. A pessoa tem um encontro com o Senhor, né? E poder nascer de novo para ver a Deus, tá? Inclusive, isso é um dos fundamentos da ortodoxia, tá? Como eu disse em vídeos anteriores. Verdade é essa aqui, que os teólogos liberais e progressistas já estão negando, né? Nos vídeos anteriores, como esse vídeo aí, por exemplo, Heresias
da teologia liberal, que você está vendo na tela, eu mostrei aí pastores, né, que estão já, que outrora foram ortodoxos, que também abraçaram a missão integral, né, e acabaram deixando a ortodoxia, né, e passaram a abraçar aí a teologia liberal progressista. E muitos deles aí, se você assistir o vídeo, você vai ver negando a existência real de um lugar de castigo eterno, de um inferno que seja para sempre, enfim, né, negando isso, contrariando frontalmente o que Jesus diz em Mateus 25, por exemplo, né, o alerta que Jesus dá, o perigo de não perdermos a vida eterna com Deus, né, falam aí que Jesus jamais vai voltar, né, desenvolvendo uma teologia utópica da esperança, né, não todos falam a mesma coisa, cada um fala uma heresia diferente da outra aí no vídeo, tá? E o outro diz que a Bíblia é cheia de alegorias, né? O outro diz que vai ter um monte de ateu no céu e que é só a religião que manda você confessar um Deus. Olha, isso aí tudo é teologia liberal, tá? A teologia ortodoxa, ela coloca o céu em primeiro lugar sempre. Então, sempre você vai falar de Deus e do arrependimento, tá? E como Deus quer salvar as pessoas. Só que é só o Espírito Santo que faz uma obra e as pessoas têm a sua responsabilidade, tá, em aceitar nossa mensagem ou rejeitá-la. Mas isso não impede a gente de continuar fazendo o trabalho social de boa obra, porque foi Jesus que disse, né? Quando a gente fizer essas boas obras, o mundo verá a luz de Cristo que brilha entre nós e saberão que somos filhos de Deus o Pai. Isso está lá, né? No Evangelho de Mateus está aí a referência, né? A nossa luz deve brilhar diante dos homens por meio do quê? Das nossas boas obras. Então, as ações da igreja não podem estar separadas, né? Não podemos pensar salvação para a vida eterna é uma coisa, trabalho social da igreja é outra coisa, e pipipi. Não, a gente tem que unir tudo. A missão integral, ela não divide isso. Você está entendendo? Ela entende que Deus é dono de tudo que existe. A Bíblia diz isso, do Senhor é a terra, né? Tudo que nela há, os homens que nela habitam, pertencem ao Senhor, né? O texto é muito claro, o texto bíblico, né? Olha aí o texto bíblico falando isso, que do Senhor a terra, né? Tudo que tem nela é de Deus, né? Tudo. Então, quando você prega o evangelho, mas você também cuida do meio onde você está, né? E se preocupa com o bem-estar social das pessoas, dando dignidade a elas. Quando você quer criar políticas públicas que ajudam pessoas, que desenvolvem para as pessoas uma vida digna, uma vida melhor, que tira pessoas da miséria, que gera empregos, que cria hospitais, que desenvolve projetos que tragam leis justas para defender, né, e trazer direitos que as pessoas realmente precisam ter, igrejas que incluem pessoas com alguma dificuldade, alguma deficiência, né? Tudo isso, a missão integral ela trabalha, tá? Por isso que chama missão integral. Mas ela tem uma origem, queridos, ela tem uma origem lá nos anos 60, onde você sabe que historicamente os países do sul, no globo terrestre, eles são explorados. Historicamente falando, eles foram explorados, colonizados, né? E você sabe que quando o país cresce com uma visão de colonizado, a maioria, né, dos países tem esse retardo no crescimento, essa dificuldade no desenvolvimento, né? Desenvolvimento social, econômico, intelectual, tudo chega depois, né? Você vê que os países desenvolvidos estão à nossa frente sempre, a gente está sempre correndo atrás, tá entendendo? E isso é resquício, né, de anos e anos, de séculos de dominação, de colonização. Demoramos, né? Se você for ver, a maior parte das independências aqui da América do Sul, e América Latina, você vai encontrar aí, tardio, né? As proclamações aí de república,
as independências, né, de seus colonizadores. Então é lógico, a gente é claro, isso é natural, e somos recentes ainda nessa história de liberdade, porém é, é uma realidade que precisa ser discutida, inclusive trazendo uma teologia, por isso que eu estava falando das teologias, quando elas são focadas em áreas específicas. É importante que a igreja tenha uma pauta para isso, mas a igreja não pode fazer uma pauta a partir de qualquer coisa. Tudo que a igreja for trabalhar, a pauta dela sobre aquele tema é a partir da Bíblia. Tá entendendo? É a partir de uma visão bíblica. Por isso que a gente diz que a missão integral ela tem que ser uma teologia da missão integral. Porque a missão integral não foi tirada da cabeça de alguém. Ela tem base bíblica. Se não tivesse, nem poderia existir. Tá? E já vou explicar como surgiu e por que teve esse nome. Também. Já estou explicando mais ou menos, né? Mas eu vou me aprofundar na história de como ela se formou, tá? E é por isso que muitas vezes as pessoas também desenvolvem a teologia da mulher, a teologia do homem, não é isso? Por quê? Precisa ter uma teologia da mulher, uma teologia do homem? Bom, primeiro, homem e mulher são diferentes, né? Então a ideia não é fragmentar, como muitos fazem, infelizmente, intencionalmente, né? Não, mas quando você é um estudante sério de teologia, não é que você fragmenta. É que a teologia ela tem tantos temas, ela é um todo, né? A teologia é uma complexidade de vários temas. E ela tem tantos temas importantes que se você não tiver um olhar específico para algumas áreas, elas passam desapercebidas, elas passam em branco, tá? Então, alguém que está vendo uma situação que precisamos falar do homem bíblico, do homem cristão, o que era o homem nos tempos dos patriarcas, o que era o homem no tempo da monarquia de Israel, o que era o homem nos tempos... qual era o pensamento do homem, né, do macho mesmo, do ser humano não, somente, né? Não é só o ser humano, homem, mulher, gênero. Estou falando do gênero masculino, tá? Do gênero masculino, homem. Qual que era o pensamento do homem medieval, qual que era o pensamento do homem moderno e do homem contemporâneo hoje, e biblicamente como podemos traçar um entendimento que se constrói uma identidade do homem cristão. Ora, isso você não vai fazer a partir do mundo, isso aí você tem que fazer a partir da Bíblia, levantando pontos e temas relevantes que constroem um olhar para o homem cristão, a partir de uma teologia, tá certo? Então, por isso que tem a teologia do homem, a teologia da mulher, não é verdade? Né? Quando você vai estudar a Trindade, tem a teologia da Trindade, tá? E temos a teologia da missão integral, porque a missão integral não apareceu do nada. Ela encontra base bíblica, teológica. E ainda por cima, ortodoxa, tá? Porque a teologia liberal, a teologia da missão integral, perdão, teologia da missão integral não tem sua raiz nem sua história dentro do escopo da teologia liberal. Não é teologia liberal, não é também, muito menos, teologia progressista, tá? Nem tem ideologia marxista, nada disso, tá bom? Teologia liberal, ela nasce dentro do escopo da teologia ortodoxa, tá? E por isso que ela tá aí. Não é igual à teologia da libertação. A teologia da libertação, que aparece mais ou menos no mesmo tempo que a teologia da missão integral, mas ela vai ganhar mais solo fértil, né? Ela tá entre os protestantes no começo, mas depois ela vai ganhar um avanço, vai ter um avanço maior entre os católicos. Então ela acaba tendo solidez dentro do meio católico, claro, rejeitado pelos católicos conservadores, claro. Mas aí com razão, porque a teologia da libertação, queridos, ela tem um problema sério. A base dela não só o reino de Deus e Bíblia. Ela tem as bases marxistas. Tá? A ideia da libertação é a partir de Karl Marx. E aí é feita uma fusão com os textos bíblicos, né? Ou seja, se encaixa a Bíblia em Karl Marx. Karl Marx disse, vamos ver onde a gente acha isso na Bíblia. A gente encaixa em Karl Marx, né? Aconteceu isso, vamos encaixar em Karl Marx, né? E Karl Marx e outros, né? Então ela tem um problema sério, tá? E
Por isso ela é rejeitada, inclusive por mim, né? Tá bom? E ela acaba tendo um viés ideológico partidário de esquerda mesmo e diferente da missão integral, que muitas vezes é confundida aí ou associada à TL, a teologia da libertação. Mas acontece o seguinte, teologia da missão integral, ela vai surgir nos anos 60, porque os países aqui sul-americanos, né, latino-americanos, eles viviam uma extrema pobreza mesmo, ainda vivem, né? Comparados aos países do norte, né? A América do Norte, os países europeus, né? E nós fomos chamados de países de terceiro mundo, né? Por muito tempo. Muitos ainda são chamados assim. Países subdesenvolvidos. Olha isso. Até os anos 80, irmãos, vou falar de uma realidade aqui do Brasil. Até os anos 80, o Brasil era considerado a maioria das pessoas ainda como analfabetas. Imagina que a maior parte dos brasileiros, até os anos 90, até os anos 80, era final dos anos 80. Anos 80, que eu falo até 1989. Era considerado o país de analfabetos, a maioria. Depois de 90 a 2000, né, ele melhora um pouco e passa a ser considerado um país de semi-analfabetos. Depois vai melhorando um pouquinho até chegar a 2024, mas a gente ainda tem muito problema nesse campo, tá? Precisa ser resolvido. Bom, mas só para você ter ideia o que é o terceiro mundo, porque eles falam de países aí de pobreza e tal. E nós temos outros problemas, né? Nós temos problemas da corrupção, na verdade. E aí, se você for olhar o campo político, que tudo é política, né, irmãos? Se nós não trabalharmos também na esfera política, imagina o que não acontece nesse país, né? E se perde porque os maus podem ir para a política. E se os maus vão para a política, né, nós estamos perdidos. Então tem que ter gente de caráter, gente de boa índole, gente que luta por coisas corretas dentro da política também. Mas o meu tema aqui não é assunto político. O meu tema aqui é missão integral. E a missão integral nem sequer fala de política ou de partidos, tá? Eu estou colocando isso aqui por conta da nossa atualidade, tá bom? Lá nos anos 60, então, surge então essa discussão da teologia da praxis da missão. Ou seja, a missão, até então, ela estava se baseando muito, nos anos 60, anos 70, nos modelos norte-americanos de pregação e europeus. E lá na Europa, depois eu vou para um vídeo do Léo falando, na Europa, naquele contexto histórico, o pessoal estava bem, graças a Deus, bem financeiramente, estruturalmente. Assim também estava bem a América do Norte, né, os Estados Unidos, enfim. Países superpotências, né, países ricos. Então, para eles não fazia muita necessidade de atrelar a obra à pregação da salvação. Então, começou a se pregar mais salvação, cuidado da alma para esses países norte-americanos e europeus, né? Você já tem tudo na terra, mas o que adianta ter tudo na terra e perder sua alma, né? Que é uma mensagem verdadeira. Mas se você fosse pregar aqui, né, na América Latina, o que adianta você ter tudo na terra, né, e perder tua salvação? A pessoa olhar e falar assim, tudo o que na terra? Não tem nada, né? E não é uma teologia, Deus que me perdoe, tá? Não é nada de uma teologia da prosperidade, viu, irmãos? Porque teologia da prosperidade é uma doença, tá? É uma teologia ruim, tá bom? É aquela porque ela arranca dinheiro das pessoas, você contribui com a igreja, dá dinheiro, e é sempre um sacrifício de fé. E é Deus que transforma a sua vida, Deus é que te dá riqueza. A teologia da prosperidade faz isso. É Deus que te dá riqueza. Você dá, quanto mais você dá lá na igreja, mais Deus dá dinheiro para você. Deus abre portas, abençoa, você cresce, de empregado vira patrão, aquela coisa mágica. É isso que prega a teologia da prosperidade e é doentia, não é bíblica. Não existe nenhum texto teológico sério, tá? Real, que dá suporte para essa teologia. Eles vão lá no Antigo Testamento, e pegam trechos lá onde Deus tinha uma relação com os patriarcas, com a nação de Israel, diferente do que o Novo Testamento tem como proposta para a humanidade. E aí eles não têm, se for pegar o Novo Testamento, não há
sequer uma base para eles trabalharem isso aí. A não ser que eles forcem o texto como eles sempre fazem, né? O pessoal da teologia da prosperidade forçam o texto, tá? Então, cuidado aí, inventa um migrador, devorador para você para você contribuir com medo de perder dinheiro. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre dízimos e ofertas, ó. Esse vídeo aí, ó. Tá vendo? Tá no meu canal, falando dízimos e ofertas. O dízimo pode ser contribuído hoje na igreja? Dá uma olhadinha nesse vídeo quando tiver tempo, que você vai ver que interessante, tá? Então, nossa abordagem, irmãos, para aquilo que a gente vai fazer, tem que ser bíblica. E quando eu falo de bíblica, é principalmente olhando o Novo Testamento, tá? E quando lê o Velho Testamento, é a partir do Novo. O Novo Testamento joga luz ao Velho. O Velho Testamento não pode ter a última palavra. Não se esqueça, o próprio Novo Testamento diz que antigamente Deus falou a nós por meio dos seus profetas, lá no Antigo Testamento. Aí ele diz, mas nesses últimos dias ele tem nos falado por meio de seu Filho. Então Jesus tem a palavra final. E Jesus deu essa incumbência a quem? Aos apóstolos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz que a igreja, no início, permanecia na doutrina dos apóstolos, tá? Então, a Bíblia toda é válida, mas todo o trabalho que você for ter com o Antigo Testamento, ele precisa, de alguma forma, estar ligado ao Novo Testamento. E o Novo Testamento é que joga luz e entendimento ao Antigo Testamento, e não o contrário. Tá bom? Então, cuidado com as pregações de Antigo Testamento que você faz, que elas podem estar totalmente fora do contexto e proposta de Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não se esqueça, tá bom? Isso seria para a hermenêutica, mas já estou dando um toque aqui. Então, a ideia da teologia da missão integral não é enriquecer ninguém, mas é trazer equidade, justiça, dignidade e transformação. E a partir dessa situação, se você falava assim para as pessoas, você tem tudo, mas não tem Jesus, então você é pobre. Nem dava para falar isso. Isso dava para ser pregado na Europa, nos Estados Unidos, mas não aqui. O problema é que os missionários que vinham para cá, né, naquela época, presta atenção, isso é importante você entender. A maioria das igrejas que começaram aqui, elas tinham seus missionários vindo de fora. E quando esses missionários vinham de fora implantar as igrejas aqui, eles traziam de lá o seu jeito de ser cristão. Aliás, não é à toa que até hoje, né, tem igrejas que usam terno e gravata, mesmo que esteja 40 graus de calor no Brasil. Essa tradição foi trazida, por exemplo, como um costume, né, dos anos 60, anos 50, anos 60, dos países europeus, que são frios, né, e lá eles trazem uma ideia, né, do traje para usar aqui, e aqui foi se espelhando, né, nesse modelo de fora. Por isso que a gente vê até hoje esse tipo de coisa que associou a roupa ao evangelho, né, que não tem nada a ver. Bom, terno e gravata não é uma roupa de crente, tá? É uma roupa comum, só que é roupa social, tá? É um traje mais social, tá? Mas não tem nada a ver com santidade ou coisa do tipo. Bom, então importaram também a forma de fazer missões, porque trouxeram forte essa mensagem. Mesmo que você não tenha nada, é importante aceitar Jesus e ser salvo. Então, por mais que se desse comida, a igreja fazia uma ação social, vamos dar comida, dia de Natal, vamos entregar, fazer uma ceia para os pobres, isso não mudava a realidade da miséria deles. Então, a partir daí, Samuel Escobar, esse aí que você está vendo, o outro teólogo, René Padilha, esse aí que você está vendo, desenvolveram aquilo que nós vamos conhecer como missão integral, tá? Que a ideia é exatamente isso, de levar transformação para o meio que se está, principalmente a partir aqui da realidade do terceiro mundo, de países subdesenvolvidos da América Latina. Você entendeu por quê? Qual o contexto que ela nasceu? E aí, queridos, o que acontece é que até hoje você tem lugares e meios para aplicar a missão integral. Trazer um foco da integralidade da missão, tá? Bom, uma vez que eu já falei tudo isso, no ano de 1974, eles foram participar de um congresso pela Fundação Billy Graham. A Fundação Billy Graham, o pastor Billy Graham, o reverendo Billy Graham, que era evangelista batista, conhecido como o maior evangelista do século XX, não é?
ele fazia suas cruzadas, mas não é só isso. Ele criou uma fundação para ajudar as pessoas no propósito missionário, de evangelização. E tinha o fórum e os congressos da Fundação Billy Graham. No ano de 1974, Escobar e Padilla foram, e outros que estavam com ele, tem outros nomes aí, tá? Só falei esses dois, mas tem outros nomes importantes. Eles foram para Lausanne participar do encontro que lá estava tendo, tá? Dentro desse evento. Inclusive, nessa época, quem cuidava, quem trabalhava à frente junto na Fundação Billy Graham era um reverendo teólogo famoso, John Stott. E o John Stott, quando ouviu Escobar e Padilla, né, e fez uma análise aqui da América Latina, viu que essa realidade era urgente. E a nossa pregação da missão aqui, ela tinha que ser mais do que estava sendo oferecida. Você entendeu? Ela não estava sendo algo integral, estava sendo parcial. E a gente precisaria, nós, né, a igreja aqui do sul, né, do globo terrestre, sul-americanos, precisaríamos, e principalmente ali na América Latina, né, Equador, né, aquele lado todo lá, precisaria muito mais, com ênfase, numa integralidade mesmo da missão, tá? E aí gostaram muito do trabalho, do projeto, dessa praxis missional apresentada por Padilla, Escobar e outros, que depois vão compor aí, né, a fraternidade, né, latino-americana. E então, queridos, vai ganhar aí uma repercussão muito grande a partir dali. E John Stott e a Fundação Billy Graham dão um grande apoio para o avanço da teologia da missão integral, tá? E aí é feito o Pacto de Lausanne, em 1974, com vários documentos e a proposta para esse evangelho impactar o mundo, tá bom? Então você vê que ela nasceu biblicamente, numa condição real de trabalho necessário, com a perspectiva bíblico-teológica e dentro do campo ortodoxo. Tem nada a ver com Karl Marx, com não sei quem, não. Foi com o apoio da Fundação Billy Graham, ortodoxos, com o aval, o apoio e direcionamento do pastor reverendo, né? Anglicano John Stott, ortodoxo, e nenhum deles são liberais, teólogos liberais, nenhum. René Padilla mesmo, por exemplo, que eu gosto muito, já descansa no Senhor, era pastor presbiteriano e ortodoxo, sim, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, né, que a Bíblia não é relativa, não pode ser relativizada, a Escritura ela é divinamente inspirada, né, crê na inspiração verbal plenária das Escrituras e coisas do tipo. Então o Padilla morreu com essas convicções. Então nunca houve essa coisa marxista dentro da ATMI. Mas o que acontece é que a teologia da missão integral ela não tem dono. Agora preste muita atenção no que eu estou te falando. Ela não tem dono, tá? Ela não tem dono. É possível, então, que um teólogo liberal progressista, o que é o teólogo liberal progressista? Aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores, que eu gostaria que você assistisse para você entender melhor. É aquele que relativiza a Bíblia, que questiona a inspiração das Escrituras, que atualiza e aprova casamento homoafetivo, aquele que diz que ateu vai entrar no céu, diz que inferno não existe, né? E coisas semelhantes, que Jesus não vai voltar literalmente, que não haverá o fim dos tempos de fato, e um monte de outras coisas. E tem assim, vários deles falam coisas, e nem todos falam coisas iguais, tá? Cada um fala a sua própria heresia da teologia liberal. E é possível esses caras abraçarem a missão integral, tá? Então, isso que aconteceu. Pastores que já abraçaram o progressismo e a teologia liberal, se afastaram da ortodoxia, começaram a pregar a missão integral. E isso foi atrelado a ela por quem ouve. Não é que a teologia da missão integral ela é ligada a isso. Mas os caras que pregam isso anunciaram tanto e apareceram tanto na mídia que foram associados a isso. E, na verdade, ela tem a base toda e toda a história dela ortodoxa, não progressiva.
e não liberal, ok? Falando teologicamente. E muito menos marxista, ou muito menos comunista, tá bom? E aí, agora eu queria pôr o Léo vai falar isso, exatamente isso que estou falando. As acusações que não são corretas, né, em relação a as acusações injustas, as definições incorretas e confusas sobre a teologia da missão integral, né? Aqueles que se apropriaram da teologia da missão integral, tipo assim, como se misturando, né, a sua teologia progressista e esquerdista e comunista, sei lá, e até teologia liberal, misturaram e como se aquilo fosse missão integral, e não é. E aí você vai ver o Léo explicando melhor isso aí, tá? Vamos ver o Léo falando. Teologia da missão integral é bíblica ou não? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa, que merece ser respondida mesmo, até porque você acabou de levantar uma lebre aí, que é geralmente uma acusação, vamos colocar entre aspas, comum feita à TMI, a Teologia da Missão Integral, que é dizer que ela é a versão evangélica da teologia da libertação. Você já ouviu também essas coisas? Isso é uma coisa, deve ser. Não é, acho que não é a acusação mais comum. A mais comum é que vocês são comunistas, né? Mas essa também é uma das acusações mais frequentes e realmente é um equívoco. Nesse ambiente, infelizmente, no ambiente do debate público, acho que a desinformação acaba imperando. E em relação à TMI, tem muita desinformação mesmo, né? Ela é, de fato, historicamente anterior. Então, o livro saiu em 69, mas teve a CLAD, né? Teve o Congresso dos CLADs, teve uma movimentação anterior a isso. Em 62 teve um Congresso Nordestino de Evangelização, se não me engano, que já tratava dessas questões. Então, esse tema já está presente. O Conselho Mundial de Igrejas já vinha tratando da intersecção entre fé e uma proposta incipiente de teologia social da igreja. Então, acho que nesse período pós-guerra, acho que surgiu muita reflexão sobre uma teologia social, né, para lidar. Acho que na Europa eles estavam preocupados em defender a fé racionalmente, então estavam falando para a cabeça. Nos Estados Unidos, acho que eles estavam preocupados em consolar o povo, em confortar o povo, estavam falando para o coração, para os males do coração, da alma e tudo mais. E na América do Sul, como não havia outra alternativa e outra coisa para se discutir por conta da nossa situação terceiro-mundista, procurava-se um discurso da fé que falasse ao estômago do indivíduo. Enquanto na Europa eles estavam discutindo a razão e nos Estados Unidos o coração do indivíduo, até num evangelicalismo intimista, né, individualista, norte-americano, que se refletiu muito na evangelização, aqui a gente tinha uma preocupação, uma questão pontual, né? Então, se a gente for tratar se a teologia de missão integral é bíblica, ainda bem que a pergunta é essa. A pergunta não é se eu gosto dessa teologia, né? Isso incomoda muito a gente. Ela tira a gente da nossa situação de conforto, da nossa ideia de um evangelicalismo consumista, de um evangelicalismo de mercado. Então a gente é uma obrigação se posicionar, porque a proposta deles é uma proposta que também traz no seu bojo uma visão de mundo política, econômica, então tem implicações práticas e institucionais nesse sentido, e o evangelismo que a TMI faz, que aí é o evangelismo integral, nesse sentido eu acho que é bíblico, porque o que o evangelismo integral se propõe a fazer? Se propõe a conciliar o ser, o dizer e o fazer. Exato. Né? Eu preciso ser um cristão, eu preciso ter um discurso cristão, eu preciso proclamar a palavra de salvação, eu preciso proclamar a graça, mas em que contexto? Eu preciso denunciar o pecado, em todas as suas expressões, inclusive a social, a econômica, a política. Exato. Eu preciso fazer diferença. Né? Agora, Ari, gostaria de fazer em relação à TNI. Não dá para... Quase todas as acusações que são feitas à TNI, elas são injustas do ponto de vista dos documentos históricos da missão integral, são injustas em relação ao Samuel Escobar, ao René Padilha, são absolutamente injustas. Você não vai encontrar respaldo para essas acusações ali. Mas elas podem ser, em que sentido elas surgem, né? Como que elas podem ser justificáveis? Elas são justificáveis no sentido de que elas fazem recortes da fala de pessoas que pregam
à missão integral e que se posicionam eventualmente de uma maneira às vezes equivocada, relativizando, por exemplo, a autoridade da Escritura. Dois exemplos, não posso citar nomes, é muito ruim, né? Mas assim, tem pastor que está associado à missão na íntegra. Só trabalha com nomes, né, pastor César? Tem pastor que está associado à missão na íntegra e que, por exemplo, relativiza a autoridade da Escritura. E aí isso entra na conta, esse débito vai para toda a missão integral. Injusto, né? É injusto, mas a partir do momento. Mas é por associação, né? A gente por aproximação. Time que ele torce, então é o time inteiro. Exatamente, então é o time dele que está assim. Mas uma ressalva eu gostaria de fazer, a questão da TNI. Eu acho que ela está certa quando ela se inspira no profetismo bíblico do Antigo Testamento, mas eu acho que alguns pastores que eu conheço da TNI. Eu nem posso dizer que é da TNI, né? A TNI não é uma confraria que tem uma assinatura lá e são os signatários da TNI, né? Mas alguns pastores associados à TNI, eu percebo que eles repetem um profetismo veterotestamentário parcialmente. Porque se você for olhar para o profetismo bíblico do Antigo Testamento, primeiro que ele era deuteronomista. Então ele tinha a lei, e a partir das bênçãos e maldições da lei, ele anunciava o que ia acontecer. Era aquela ideia do jornal embaixo de um braço e a Bíblia debaixo do outro. Então olhava para o dia a partir da Escritura, a partir da revelação de Deus do Deuteronômio. Então eles condenavam basicamente 3 pecados em Israel, né? Porque era uma mensagem para dentro na maioria das vezes, eventualmente também para fora, para as comunidades. Mas geralmente intramuros mesmo. Eles condenavam a idolatria, a imoralidade e a injustiça. Então, o que eu percebo hoje em gente engajada politicamente, bastante engajada politicamente, não é o que eu penso do Ari, mas é o que eu vejo em gente engajada, tanto à direita quanto à esquerda, é uma indignação e uma denúncia seletiva. Quando você vai para os pastores da direita, eles vão condenar a idolatria e a imoralidade o tempo todo. Eles vão fingir que estão defendendo a família enquanto abandonaram as suas. Eles vão sair esbravejando em prol da vida, mas comemorando a morte dos iranianos ou do ladrão, né, do palestino. Eles defendem a vida, vírgula, né? Eles têm os matáveis deles. A vida do nosso time. Como todo mundo tem os seus próprios matáveis, né? E aí eles vão defender, eles nunca vão falar sobre injustiça, acúmulo de riqueza, sobre negligência em relação às necessidades do outro. É um profetismo seletivo. Mas por outro lado, quando você vai para preletores, para pregadores mais progressistas, no sentido mais lato sensu, eles vão condenar bastante a injustiça social, mas dificilmente você os verá proferir uma palavra contra a imoralidade, por exemplo. Ou contra o sincretismo religioso, a relativização da Escritura, o relativismo moral do nosso tempo. Então, existem causas a serem abraçadas no nosso tempo que são urgentes e que o nosso compromisso de uma missão integral deve nos fazer olhar. A questão do pobre, do miserável, da injustiça, da corrupção precisa ser, de fato, percebida, mas tem outras questões também. Por exemplo, anualmente no mundo, 55 milhões de seres humanos são executados, são exterminados no lugar que deveria ser o lugar mais seguro da face da terra, que é o ventre de suas mães. E dificilmente você vai encontrar um pastor progressista denunciando isso. Ele está mais para o meu corpo, minhas regras, do que para a defesa da vida. Eu já vi defesa de pastor evangélico, defesa do meu corpo, minhas regras. Por exemplo, você dificilmente vai ver um pastor progressista, e eu não estou falando do Ari, porque se eu achasse que o Ari é assim, a gente não convidaria o Ari todo o congresso para pregar na nossa igreja, né? O Ari sempre foi muito profeta quando ia lá. Isso era uma das razões porque eu detestava a pregação dele, mas chamava para ir no ano que vem pregar de novo, né? Mas então, você não vai ouvir, você vai ouvir eles falar sobre injustiça social, mas não vai ouvir falar sobre idolatria. Vamos pensar do seu discurso, que eu concordo, e acho que o Ari também. Vamos pensar. Você entendeu? O Léo deixou claro isso aí. Agora você vê que interessante, né? O Ariovaldo Ramos, 2016, ele acabou defendendo lá. Ele disse que não defendeu, mas a gente entende que foi uma defesa, né? Porque ele achou injusto a maneira como impediram a Dilma e achou injusto também como estava sendo conduzido o julgamento do Lula, que segundo alguns juristas foi de forma irregular. Não que o Lula não tenha roubado, tá, pessoal? Eu particularmente acredito sim que foi devolvido dinheiro, um monte de gente presa, não é possível, né, que houve um teatro. Não, para mim, realmente, Petrolão, Mensalão existiram e para mim é tranquilo.
E ele, só que assim, o que eles discutem não é isso, é a base do julgamento, ela foi em lugar errado e que já tinha uma pretensão de condená-lo, já previamente. Como se fosse algo tendencioso, já foi feito de forma errada para já dar aquele resultado esperado. Eu não vou entrar nesse campo de discussão e eu acho que pode ter acontecido sim, tá? Mas porque talvez era a única forma de chegar a se fazer justiça. Porque para o outro lugar, talvez eles não encontrariam, não é que não encontrariam provas, mas não encontrariam, ao contrário, o Lula encontraria recursos, né? E acho que eles fizeram de tudo para manter lugares onde o Lula não alcançasse nenhum tipo de recurso que o livraria, porque as provas existiam, o dinheiro existiu, houve roubo, empresas foram envolvidas, políticos, empresários presos e com dinheiros devolvidos aos cofres públicos, dinheiro público, tá? Isso aí foi real, tá, pessoal? Dinheiro público, o escândalo foi real. Então, o que se discutiu foi o lugar, né? E como o Lula foi julgado. Então, assim, por isso que ele foi anulado aí o julgamento dele, que deveria ter sido julgado de novo. Mas nem teve novo julgamento, ficou do jeito que ficou, né? Prescreveu, caducou, acabou. E tá aí ele aí na presidência, né? Então, independente de quem gosta ou não, é isso que aconteceu. Agora, o Ariovaldo Ramos, né? Ele era um pregador, ele é ortodoxo até hoje, ele não é igual, por exemplo, o Ed Renekiewicz, o Goldin, né? O Caio Fábio, que abraçaram a teologia liberal de vez e progressista, tá? Ele não é assim. Ele ainda mantém as bases da ortodoxia. Porém, né, ele é contra o modelo neoliberal de governo e não há nenhum problema nisso, tá, pessoal? Se você for olhar bem, a gente precisa ser equilibrado. Eu mesmo, se você falar assim do capitalismo, o capitalismo, ele dá oportunidades para as pessoas, eu penso. A liberdade, o mercado liberal, né? Mas ele pode ser também cruel, tá? Ele pode apagar qualquer senso de justiça e pessoas que não têm nenhum tipo de recurso, principalmente países subdesenvolvidos, não terem apoio nenhum e morrerem na miséria. No abandono mesmo. Isso é sério. Tá? Por outro lado, eu tenho também uma ressalva aí para fazer, ou melhor, uma crítica. A visão mais socialista, que também não desenvolve ninguém, fica só sustentando as pessoas para sempre. E o país não desenvolve, fica um país de pobre sendo alimentado pelo governo. E, infelizmente, isso precisa ser mudado, tá? A ideia é acabar com a pobreza, mas não porque o governo dá comida. Isso aí é comunismo. Isso aí é socialismo. A ideia é acabar com a pobreza porque se transforma o meio em que se vive e gera empregos que dão dignidade ao ser humano para ele trabalhar e poder ter comida. E sim, preços acessíveis, coisas acessíveis para essa pessoa poder comprar, tá? Então isso seria o ideal. Mas não aquele capitalismo selvagem, que faz dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro e acaba explorando o trabalhador. Isso acontece? Claro que acontece. Só você olhar as terceirizadas. Principalmente as terceirizadas que atuam na área de portaria, segurança, na área de limpeza, né, de higienização. Esse pessoal ganha mal, gente. Eles ganham pouco e trabalham muito. São explorados. É quase um trabalho de subsistência. É quase uma escravidão. Tá? O camarada ganha um salário mínimo. Um salário mínimo. Hoje eu nem sei, né? Eu tô gravando o vídeo de 2024, é o quê? O salário mínimo tá quanto? Sei lá quanto que tá um salário mínimo. O salário mínimo deve estar custando aí em torno dos 1.500. Eu tô meio por fora, hein? Em torno dos 1.500, mais ou menos, 1.500 e pouco, aqui em São Paulo, né? Não sei se todo o Brasil, mas 2024 deve ser mais ou menos isso aí, em torno de 1.500 e pouco, né? Que seja 1.500, 1.600 o salário mínimo. Me diz uma coisa, o que um pai de família, com os preços como estão, as coisas como estão, um pai de família que tem que pagar aluguel, sustentar filho, pagar contas, fazer mercado, comprar roupas, porque ninguém anda pelado,
O que um pai de família faz com R$ 1.600, galera? Que tipo de casa ele vai conseguir alugar? No meio da favela, casa de 1 cômodo, 2, com telha ao invés de laje, com 5, 6, 7, 8 famílias no quintal. O que é que esse cidadão vai fazer? É a realidade. E você acha isso legal? Isso não é legal. Ah, tendo que comer tá bom. Não é assim, não. Isso aí é escravidão, tá? Então eu não gosto nem do socialismo, que não transforma a vida dessas pessoas, mas fica dando cesta básica para elas infinitamente e mantém elas na pobreza. E também não gosto daquela visão neoliberal onde se dá um subemprego para a pessoa, só para dizer que deu emprego. Ah, geramos emprego, terceirização. Onde as pessoas são mal pagas e trabalham como escravas. As duas coisas estão erradas. Então eu tenho minhas críticas, tá vendo? Eu tenho. Então o ideal é buscar um meio termo, equilíbrio nos dois lados. É por isso que muito se fala numa uma social-democracia. Né? Nem no modelo neoliberal de governo, nem no modelo capitalista, né? nem no modelo socialista ou comunista, mas numa ideia de chegar a um equilíbrio numa social-democracia, onde o capitalismo está, claro, mas ele trabalha com uma distribuição de renda igualitária. Mas para isso acontecer, tinha que acabar com a corrupção. E eu continuo dizendo que o maior problema no nosso país ainda é a corrupção. Tá cheio de corrupto aí, galera. E que vai, nossa, em todas as esferas do governo, tá? O exemplo vem de cima, né, galera? Então a gente não vota na galera para eles ficarem roubando a gente. Então tem bastante, infelizmente, corrupção e a gente precisava que isso acabasse. É que as leis no Brasil não funcionam, né? Então não tem prisão para ninguém, não tem perda de mandato para ninguém e tá tudo certo. E Deus ajude a gente, né? Jesus volte, a gente espera o reino de Jesus, a volta de Cristo para pôr as coisas no lugar. Mas a igreja vai lutando, ela vai fazendo o que pode com a sua missão integral, tá bom? Bom, pessoal, aí o Ariovaldo Ramos defendeu lá a Dilma, o Lula, naquela época, por essa situação. E nesse vídeo que eu vou mostrar agora, ele vai mostrar que a teologia da missão integral, ela não é neoliberal teologicamente, agora não estou falando de finanças, não estou falando de capitalismo. Neoliberal, igual aquela a teologia neoliberal lá do Gondim, do Caio Fábio, não é isso não, tá? Ela não é uma teologia progressista nem neoliberal. A teologia da missão integral, segundo o próprio Ariovaldo Ramos, ela é ortodoxa, tá? Na sua teologia. E inclusive ele vai dizer o seguinte, que ele tomou a postura dele, mas a postura de defender lá a situação da Dilma e do Lula foi uma posição dele por achar que era injusto aquele tipo de julgamento. Não há justiça, tá tudo errado. Foi o que ele falou. Então ele se posicionou a favor para acabar com aquele tipo de manipulação, segundo ele, tá? Em momento nenhum está questionando se o Lula roubou ou não, ok? Mas aí ele diz o seguinte, que outros colegas da teologia da missão integral se afastaram e não defenderam a missão integral. E aí ficou parecendo que as pessoas que atacavam a missão integral, aliada à posição do Ariovaldo Ramos, palavras dele, né, fizeram uma ligação de que a teologia da missão integral estava ligada àquilo que o Ariovaldo Ramos está fazendo. Olha aí a teologia da missão integral. Olha lá, apoia o Lula, tá vendo? É do Lula. E muita gente recuou fazendo essa interpretação, sem separar as coisas. O Ariovaldo Ramos, que é um ortodoxo, resolveu defender a esquerda política naquele momento, que era Lula e Dilma, tá? Eu não faria isso, certo? Deixando claro aqui. Mas associaram isso à teologia da missão integral. Não tem nada a ver, cara. Eu gosto da missão integral. Eu, Davi Domenicali, acho sensacional o trabalho. Nós somos chamados para isso mesmo, para servir. E a teologia da missão integral, ela tem base bíblica do início ao fim, sinalizando o reino de Deus, enquanto esperamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não sou, irmãos, ligado a marxismo, nem progressismo, nem liberalismo teológico. Eu sou ortodoxo, já falei desde o início do vídeo. Se você assistir todo o canal, você vai perceber isso. Então, não, eles associaram, entendeu? Infelizmente. E o próprio Ariovaldo Ramos vai falar, olha, deveriam ter defendido a missão integral, aparecido, e falado, ó, o que a Ari fez é coisa do Ari. Não tem nada a ver com a base da missão integral. Mas ninguém fez nada, se calaram e deixaram correr solto essa leitura que fizeram
da teologia da missão integral, tá? Eu não sei se falei teologia liberal anteriormente, eu estou falando da teologia da missão integral, tá? Fizeram essa ligação com a posição pessoal, né, do Ariovaldo Ramos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha aí o vídeo do Ariovaldo falando. Os profundamente amantes da palavra. E para nós a Bíblia era a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, santa e tal. Que continua a ser, para mim, até hoje. Eles começaram a dizer que a teologia da missão integral ela é semelhante à teologia, primeiro, da libertação e depois a teologia neoliberal. E nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Os teólogos da missão integral sempre foram ortodoxos. Não tem nenhum deles que não fosse. Eu também sou. Mas o pessoal começou a fazer isso. Por quê? Começou a fazer isso. Por quê? Primeiro por causa das nossas, né? Nossas não, da minha posição na história brasileira, porque eu entendi que nós estávamos numa encruzilhada da história brasileira e você tinha de tomar uma posição. Os outros colegas acharam que não. Só que os outros colegas, eles não saíram, por exemplo, defendendo a teologia da missão integral e dizendo, olha, as opiniões pessoais do Ari como cidadão não são dele, é um direito dele, mas não falam da teologia, falam de como ele pratica a teologia. Fizeram isso, eles se omitiram. Podia ter sido feito, inclusive, né? Podia e deveria. Eles se omitiram e foram para um campo mais confortável. Eu não estou... Mas sempre, do meu ponto de vista, eu não sei se a TNI erra nisso, é uma acusação que eu ouço sempre, que eles equivalem a questão da proclamação com a questão da justiça social. Eu acredito que não, nunca vi o Ari fazendo isso, mas de fato, prioritariamente é a proclamação, é resolver o problema da condição eterna do indivíduo, sem esquecer que ele é um ser temporal, que foi criado assim, ele é uma criatura que vive dentro do tempo e do espaço e precisa ser atendido aí. A ênfase da missão integral é levar tudo junto. Por isso que é integral, né? Por isso que é integral. E obedecendo uma ordem de importância, que a alma da pessoa primeiro, mas nascer no bojo disso. O espírito da pessoa ressuscitar e nascer de novo é a única coisa decisiva no ser humano. Então, omitir isso é cometer um pecado contra o ser humano. Porque o ser humano pode viver como quiser. Se ele não tiver um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele perdeu a eternidade. Então isso é decisivo, decisivo. Você não pode se aproximar de um ser humano e não avisá-lo, minimamente avisá-lo que nós todos seremos julgados e que tem de decidir a eternidade agora. Ele não tem outra chance. É agora. Então, no segundo tempo. E aí? Vamos falar. Você entendeu? É isso. Aliás, agora eu vou te falar que até mesmo os pastores que abraçaram a teologia liberal progressista, como Red Renekiewicz e como Caio Fábio, até eles vão dizer com a boca deles que a teologia da missão integral não é marxista. Não tem nada a ver também com a teologia da libertação, que é marxista. Nada a ver. Olha, por exemplo, o Ed Renekiewicz falando e o Caio Fábio falando. Observe. Foi na década de 1980, quando eu cheguei no seminário teológico, que eu li pela primeira vez um texto de René Padilha. E esse teólogo, ele diz, o René Padilha é equatoriano, radicado na Argentina, e ele já mora no céu. Mas René Padilha é uma das referências do que nós chamamos de teologia da missão integral. Eu li Teologia da Missão Integral com 17 anos de idade. E quando eu li o René Padilha, eu li um teólogo que dizia, olha, eu não concordo com a teologia da libertação em muitas coisas. E eu achei interessante, porque era um momento de discussão de teologia da libertação.
o aporte marxista da teologia da libertação, a cristologia da teologia da libertação, a soteriologia da teologia da libertação. René Padilha estava dizendo, eu não concordo com essas coisas, mas eu entendo que esses irmãos teólogos da libertação na América Latina estão tentando responder perguntas que precisam ser respondidas. E a teologia da missão integral é uma forma de responder as mesmas perguntas. Quais? Especialmente as perguntas a respeito da desigualdade, da pobreza e dos regimes de governo autoritários das ditaduras militares da América Latina. E de como a América Latina estava estruturada e organizada politicamente no cenário global, num contexto de miséria, de pobreza e de morte de milhões de latino-americanos por causa da pobreza. E os teólogos da missão integral disseram, nós temos que responder a isso, nós não podemos pregar um evangelho que seja aceita Jesus como seu Salvador e continue com fome. Aceite Jesus como seu Salvador e continue sendo violentado na sua adolescência, na sua infância. Aceite Jesus como seu Salvador e continue sem ter onde morar. Aceite Jesus como seu Salvador e você continua sem terra, você não planta, não colhe e não come. Nós não podemos pregar o Evangelho dessa maneira irresponsável. Nós não podemos pregar o Evangelho e dizer que Jesus é vida, e que Jesus é vida em abundância, e que Jesus é libertador, e fazer vistas grossas à violência de Estado das ditaduras militares da América Latina, convivendo com gente que mata, tortura e faz desaparecer cidadão em nome de uma ideologia política. Então, quando eu li isso lá em 1981, 1982, os meus mestres espirituais, as prateleiras teológicas onde eu fui estudar, a bibliografia que me influenciou, a orientação teológica foi essa, de uma teologia latino-americana e depois o que a gente vai consensar, chamar de teologia da missão integral. Agora, essa maneira de ler a Bíblia faz com que as pessoas digam assim, vocês são tudo comunistas, vocês são tudo socialistas, vocês são marxistas. Não, nós não somos. A teologia da missão integral, inclusive os teólogos da missão integral, eles fazem uma crítica ao marxismo, eles fazem uma crítica ao comunismo, e não só os teólogos da missão integral. Por exemplo, se você tem uma boa referência da minha teologia hoje, um dos teólogos que eu mais tenho lido é o Tomás Halik, que é um teólogo católico da República Tcheca, que viveu atrás da cortina de ferro e que teve os seus pares, seus amigos, padres, mortos pela perseguição comunista de um Estado ateu, comunista. E da mesma forma como o mundo e os teólogos europeus disseram, olha, nós precisamos fazer teologia e falar de Deus depois de Auschwitz. O Tomás Halik diz, nós também precisamos saber como falar de Deus depois do Gulag, depois da prisão e da perseguição do Estado totalitário comunista da Rússia. Nós precisamos falar isso. O Tomás Halik, enquanto o Ocidente criticava a política externa norte-americana do governo Reagan, o Tomás Halik tinha uma foto de Ronald Reagan no seu quarto. Porque ele dizia, vocês aí no Ocidente estão criticando Ronald Reagan, nós aqui atrás da cortina de ferro achamos que ele é o nosso herói. Ele tinha admiração por Margaret Thatcher, enquanto os teólogos latino-americanos deploravam o modelo norte-americano. Então, está vendo como a teologia ela é circunstancial, ela é datada, ela é contextual, ela depende do lugar onde o teólogo está, onde o pensador está. Mas o que eu quero dizer é que a orientação pastoral que foi oferecida para mim, na minha juventude, que me formou, foi essa. E eu estou muito satisfeito com ela, muito bem, obrigado. Agora, você pega um Pedro Arana, que é um teólogo peruano, uma das referências da teologia da missão integral na América Latina, o Pedro Arana diz assim, olha, a relação correta não é Deus pobre, é Deus ser humano. E o aporte marxista de luta de classes
concorre para uma distorção do evangelho, porque tanto o rico quanto o pobre precisam se converter. Interessante. Eu separei para ler para você também uma fala do Martin Luther King. Martin Luther King disse assim, olha, a satisfação intelectual e moral que eu não consegui obter no utilitarismo de Bentham e Mill, Jeremy Bentham e Stuart Mill, dos métodos revolucionários de Marx e Lenin, ou Luther King dizendo, eu não consegui seguir na mesma trilha de Karl Marx e Lenin, da teoria do contrato social de Hobbes e do otimismo da volta à natureza de Rousseau, a filosofia do super-homem de Nietzsche, o que eu não encontrei nesses caras todos, eu encontrei na filosofia da resistência não violenta de Gandhi. E o Luther King constrói todo o seu movimento de reação à segregação racial nos Estados Unidos com uma postura não violenta, completamente diferente do Malcolm X. E o Luther King e Malcolm X trabalharam pela mesma coisa, mas com métodos diferentes, estratégias diferentes, perspectivas, crenças, leituras de mundo diferentes. E o Martin Luther King fez o caminho da não violência. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos num momento em que nós, como cristãos evangélicos, e como pastores, eu falo, o meu lugar de fala é pastoral, as pessoas dizem assim, Ed, por que você não... Tudo aquilo que é de Deus. Porque naquele tempo a teologia da libertação tratava o reino de Deus só como um projeto político. E um projeto político que precisava da mediação hermenêutica de Karl Marx. Só dava para entender o projeto político da teologia da libertação se você adotasse a hermenêutica marxista para você fazer as aplicações. É óbvio que eu nunca concordei com isso, eu sempre tive em Jesus a minha única chave hermenêutica. Então eu falei, esses caras têm que saber que não precisam de Marx, eles têm Cristo Jesus ressuscitado de entre os mortos. E se Jesus é a chave hermenêutica, você entende o reino de Deus e não fica perdido nessa politização ideológica que só divide e não ajuda ninguém a compreender. E a teologia da missão integral da igreja, que era o que o Comitê de Lausanne propunha, especialmente quando John Stott era o principal redator de tudo lá, e o meu amigo Leighton Ford era o presidente do Board of Directors. Havia uma produção farta que alimentou muitos lugares do mundo com uma teologia da missão integral, ou seja, da manifestação holística do Evangelho, ou, sinonimamente, do reino de Deus entre os homens. Você entendeu? Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido, tá? Eu vou pôr para você um vídeo, tá bom? Vou pôr para você um vídeo agora, mostrando aí para você um dos professores que eu tive, né, na minha graduação na Faculdade Teológica Sul-Americana, que é o pastor Jorge Henrique Barro, que é doutor em teologia também, um dos professores lá da Sul-Americana. E eu fiz alguns recortes de uma palestra muito boa que ele falou sobre a base da missão e da integralidade da missão. E é isso que eu entendo como uma missão sadia para a igreja. Tá certo? Vou fechar com esse vídeo. Você assista ele inteiro e analise para você ver como que é a integralidade da missão e como a igreja é chamada a fazer missões. E isso é a missão integral. Já vou pôr o vídeo para finalizar, mas eu quero mostrar para você, para você conhecer mais, esse livro do René Padilla, Missão Integral, que está aí na tela. É um livro muito bom, tá? Vale a pena você conhecer. E tem também esse livro aqui, que está na minha mão, tá? Do Paulo Capelletti, O Encontro das Teologias Latino-Americanas, pela editora Descoberta e Academia Cristã. Nesse livro, o Capelletti ele vai apresentar a teologia da libertação, como ela surgiu, e vai mostrar como surgiu também a teologia da missão integral, o que elas têm de parecido e o que elas têm de totalmente diferente.
E aí você vai perceber que as diferenças, que a teologia da missão integral não é marxista, tá bom? E você vai entender melhor. Um bom livro para ler, tá? E tem o do René Padilla pela editora Ultimato, que eu acabei de falar agora há pouco. Tem muitos outros livros bons, tá? Mas eu indiquei esses dois aí para vocês lerem. Pessoal, curte o canal, se inscreva no canal, compartilha o canal, tá bom? Ajuda a gente. E assista aí, termina o vídeo assistindo aí o Jorge Henrique Barro. Deus abençoe vocês, um abraço, até o próximo vídeo. O contexto. E se você não observou até agora na sua reflexão bíblica, jamais no ministério de Jesus essas três coisas foram divorciadas. Jamais. Não se separa a pregação do ensino, não se separa o ensino da pregação e não se separa o ensino, o serviço da pregação. Isso é um círculo. Se você nunca entendeu o ministério de Jesus, eis aí um framework, eis aí uma estrutura para você entender o ministério de Jesus. Tudo o que Jesus fez está aí. Esse é o tripé, por isso que eu coloquei esse triângulo, esse é o tripé do ministério de Jesus. E saiba o quê? Esse é o nosso tripé. Esse é o nosso tripé. Porque se nós somos modelados em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o que em relação a Jesus? A mesma atitude que teve em Jesus. O nosso ministério, seja ele qual for dentro da igreja, seja ele qual for, não importa ele qual for o seu ministério dentro da igreja, ele tem que ter esse tripé. Todos nós somos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, todos nós somos educadores para uma vida melhor, e todos nós somos terapeutas, todos nós servimos as pessoas. Não dá para você falar assim, não, eu só prego, você está errado. Não dá para dizer, eu só sirvo, você está errado. Não dá para dizer, eu tenho só o ministério de ensino, você está errado. Se nós somos modelados em Cristo Jesus e dele dizemos que somos discípulos, nós somos convocados para exercer a missão como ele nos convoca, e o que ele vai mandar agora, pedir para os seus discípulos fazer é exatamente isso. Os seus discípulos agora vão para todos os lugares pregar, os seus discípulos vão para todos os lugares ensinar, e os seus discípulos vão para todos os lugares servir. Há uma revisão de vida necessária sendo feita nesta manhã. Qual destes elementos está faltando na sua vida? Se algum estiver faltando, você está certo naquilo que inclui, mas absolutamente errado naquilo que exclui. Está faltando integralidade. Bom, agora vamos para um outro. Nesse momento eu fico pensando que Pedro, já assim animado, ele deve ter dado um pulo e falou, João, vamos embora, João. Vamos entrar nas vilas. Aí Jesus olha para João e fala assim, para Pedro, fala assim, Pedro, você sempre foi afoito, né, Pedro? Absoluta. Porque o que tem de gente perdida em BH é impressionante. E é para lá que Jesus está nos mandando. Ele, quando olha a multidão, ele vê essas pessoas. E ele nos convoca para ser agentes libertadores para essas pessoas. Que bênção, irmãos. Ser discípulo de Jesus Cristo. Tem gente que acha que é pesado, que é fardo, ou coisa do tipo. É bênção sobre bênção ser instrumento para libertar os outros das suas vidas. Que bênção! Mas ele fala, você vai ter que fazer isso não por obrigação. Você vai ter que fazer isso por compaixão. Quando você vê essas realidades descritas aqui, estressados, perdidos, pessoas que estão aí, o seu coração nutre do quê? Compaixão. Finalmente, vimos o onde, vimos o que nós levamos, o conteúdo, vimos o como se faz, não se faz de qualquer jeito, se faz com compaixão, e vamos ver agora, finalmente, seguindo para o final, que é o compromisso, que é o seguinte, quem é que faz isso? Quem é? Quem é que vai ser compassivo? Se você for olhar com muito zelo e cuidado aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus não falou nada para a multidão. Nada. Qual foi a palavra que Jesus nesse momento se dirigiu à multidão? Nenhuma. Pelo contrário, aí estão vocês, a multidão. Ele vira para os seus discípulos e fala assim, e aí, gente boa? Tá vendo?
A seara é grande. Vamos ler o seguinte, é meio bonito, poético. A necessidade é interminável. A necessidade é muito grande. É muito grande. E quem se compromete, são poucos. São poucos. Então vamos orar a Deus para que Ele envie mais gente, porque nós aqui sozinhos não damos conta disso daqui. E isso é ser igreja, irmãos e irmãs. Igreja não é um grupinho de gente que faz enquanto outro assiste, bate palma ou critica. A necessidade é tão grande que só um corpo pode começar a dar conta de trabalhar essas necessidades. Só que Ele vira para eles e fala assim, de duas uma, ou vocês vão se comprometer como sendo agentes de Deus para trabalhar com essas necessidades, ou então nada vai acontecer. E Jesus pergunta, vocês vão se comprometer? A seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos, vocês vão ficar de qual lado da fila? Dos trabalhadores que são poucos, ou da fila dos trabalhadores que não são trabalhadores, que é imensa essa fila? Qual lado da fila vocês vão ficar? Vocês vão ficar nessa daqui, que vão tentar resolver com os recursos que têm essas necessidades, ou vocês vão pular para o lado de cá e ficar na turma que só assiste o culto, vai embora para casa, volta no outro domingo e não se compromete com nada? Qual das duas filas vocês vão ficar? Vocês vão ficar na fila dos que vão se comprometer ou vão ficar na fila dos que querem receber? Qual das duas vocês querem? Uau! Então agora vem o compromisso. E o compromisso é quem faz a missão. A missão é feita pelo povo de Deus. A missão é feita por todo aquele que nasceu de novo. A missão de Deus não é feita pelos profissionais da religião. A missão de Deus é feita como vocês constantemente têm sido ensinados e aprendido aqui. A missão é feita pelo povo de Deus. Todos nós somos ministros de Deus para abençoar as pessoas. Agora, seus agentes missionários para o mundo. E agora então ele chama esses caras, esses discípulos, e os capacita para dar o que para eles? A autoridade, e agora junto com a Sul-Americana, junto com a Avance, junto com todos os instrumentos da igreja, o que é que a IBC está tentando dizer para vocês? Nós queremos te capacitar. E aí quando você é capacitado, nós vamos voltar para aquele contexto que nós começamos entendendo ele, para que ele seja transformado, vidas sejam transformadas, situações sejam transformadas, e realidades sejam transformadas para a glória de Deus. Vocês me dão 2 minutos para terminar? Pode, pastor? Vocês prometem que não vão sair?